Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, crianças, hoje nós vamos ter duas atividades da apostila da SME, tá bom? A atividade número 5 de matemática e a atividade número 8 de história. Então, vamos lá. Consumo consciente. Ser um consumidor consciente é um grande desafio, pois envolve a mudança de hábitos para a sua vida e a de outras pessoas e do planeta. Por isso, é muito importante refletirmos bem antes das compras, para analisarmos se realmente precisamos dos produtos. Então, aqui nós temos o encarte de 4 produtos. A panela de pressão, R$ 499,90. A fralda Pompom Protex Mega, R$ 29,98. O telefone sem fio, R$ 169,90. E o chuveiro elétrico, R$ 39,90. Observe o anúncio. A. Se eu comprar uma panela de pressão e um chuveiro elétrico, quanto vou pagar? B. Se eu comprar um pacote de fraldas e um chuveiro elétrico e pagar com uma nota de 100, quanto recebo de troco? C. Se eu comprar uma panela de pressão, um pacote de fraldas e um telefone sem fio, quanto vou pagar? D. Se eu comprar todos os produtos e dividir em 4 prestações, quanto vou pagar em cada prestação? Dica: utilize a calculadora para fazer a divisão. E. Qual a diferença de preço entre a panela de pressão e o telefone sem fio? F. Se eu comprar 8 pacotes de fraldas, quanto vou pagar? Então, façam as continhas prestando atenção, tá? No preço dos produtos. Atividade número 8 de História. Leia abaixo os principais acontecimentos do primeiro e segundo reinado. O primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país, em 1822. Nesse período, foi criada a Constituição de 1824. Então, é a primeira Constituição cidadã. Foi criada em 1824. Após a independência, esta fase estendeu-se até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Como o príncipe só poderia assumir o poder quando tivesse 18 anos de idade, e na época ele tinha apenas 5 anos de idade, iniciou-se no país uma fase de transição conhecida como período regencial. Bom, crianças, então em 1831, Dom Pedro I, deixa o trono, vai embora para Portugal, mas ele deixa seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos, aqui no Brasil. Nesse período, o Brasil ele ficou sem um imperador, sem um rei. E aí começa toda aquela transição, Então, outras pessoas governavam o Brasil, tá? Porque o imperador, ele era apenas uma criança, só tinha 5 anos, então ele não podia o quê? Governar o Brasil, tá? Então, esse período é conhecido como período regencial. O período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como golpe da maioridade, com o apoio de liberais, deputados e senadores. Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos de idade. Esse ato iniciou o segundo reinado e deixou os liberais satisfeitos, porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. O segundo reinado
é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. Então, Dom Pedro II, ele governou o Brasil por 49 anos. Com base no texto, responda. Marque V para verdadeiro e F para falso. No período regencial, foi criada a Constituição Cidadã? O primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país em 1822? Com o golpe da maioridade, Pedro de Alcântara teve sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil? O príncipe Pedro de Alcântara pôde assumir o poder no primeiro reinado aos 5 anos de idade? 2. Numere os acontecimentos de acordo com as datas. 1. 1889. 2. 1824. 3. 1840. Então, olha só, dentro desse espaço aqui, vocês vão relacionar, tá? Vocês vão colocar aí o número 1, 2 ou 3, tá? Então, tem que prestar atenção aqui, ó, para ver as datas. Se tiver com dificuldade, volte lá no texto. Então, ó, neste período foi criada a primeira Constituição do Brasil. Então, quando que foi feita a primeira Constituição do Brasil? Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Então, em que ano ocorreu a maioridade antecipada do imperador? Ano em que ocorreu a proclamação da República. Então, vocês vão colocar aqui, tá? Então, vocês vão enumerar 1, 2 ou 3. E depois, qual ordem numérica você colocou de acordo com base nas respostas acima? E aí, vocês vão assinalar com um xizinho. Bom, crianças, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Faça com capricho, prestando bastante atenção. E se você tiver dúvida, é só me procurar no grupo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!